Eu converso agora com o advogado imobiliário e consultor em direito condominial, Dr. Rodrigo Carpati. Vamos falar sobre economia do consumo de água em condomínios. Dr. Rodrigo, eu começo perguntando por que os condomínios podem e devem contribuir para a economia do consumo de água e ainda como fazer isso? Então, a contribuição para o consumo de água deve ser uma questão muito mais do que financeira, uma questão social, para contribuir com a sociedade como um todo. O condomínio tem algumas dificuldades porque, infelizmente, o consumidor individual ele não paga a conta direto para a concessionária. Então, essa economia, quando existe, ela é atribuída ao condomínio. Então fica um pouco mais complicado de mensurar a economia de cada indivíduo de forma individual na sua unidade. Isso faz com que muitas vezes, por não ver o resultado, aquela unidade específica não contribua para isso. Então, como é que é então? De onde é que parte essa iniciativa? É do síndico? Então, o síndico é o gestor do condomínio, o gestor do todo, e é ele, junto com o corpo diretivo, que vai passar a nortear as relações ali. Então, ele precisa identificar esse problema, esse aumento no consumo, essa necessidade de diminuir, seja para contribuir financeiramente ou para ajudar a sociedade como um todo. Identificando essa necessidade, ele precisa difundir essa ideia através de assembleias no condomínio e, efetivamente, aprovar propostas que vão de encontro com essa diminuição e com essa contribuição. Vamos lá então. Digamos que temos aí um síndico que está interessado em melhorar isso, né? Em otimizar a questão da economia do consumo de água em determinado condomínio. O que ele poderia fazer inicialmente? Reunir as pessoas, os moradores, fazer uma assembleia, de repente falar que isso também pode gerar aí uma redução do valor da conta dos condomínios? Com certeza. Ele, como gestor, a primeira iniciativa dele deve ser chamar uma reunião e explicar a necessidade e os benefícios de se economizar água. Sim. Passando por isso, nós vamos passar para o segundo ponto, que é como fazer isso. Então, primeiro ele tem que identificar, mostrar para aquela comunidade que é importante essa economia, e como ele vai fazer isso é o que a gente vai ver agora. Existem algumas formas dele poder ir atrás dessa economia. Uma delas é a instalação de um redutor de pressão de água, não é, doutor Rodrigo? É um redutor, é uma coisa muito antiga, é um sistema que é colocado na torneira e que diminui um pouco a vazão da água. E esses redutores colocados em grande quantidade em todas as torneiras representa uma grande economia de água, chegando até a 20%. Agora tem também a questão de vazamentos, né, nas caixas de descargas, e isso também pode gerar aí um desperdício de água. E o que o síndico pode fazer? Então, em alguns condomínios, a responsabilidade por controlar a unidade interna, a descarga, seria do próprio condômino, mas muitas vezes ele não se preocupa ou às vezes não consegue identificar. Então, o síndico pode sim ou contratar um prestador de serviço para que periodicamente regule essa caixa d'água, essa pressão dentro da própria unidade, ou pedir para que o próprio zelador, de tempos em tempos, verifique a questão de vazamentos e de regulagem dessas caixas. Outra questão, condomínio com vazamento pode representar um gasto exorbitante de água, muitas vezes por conta de que é um relógio só. Então, imagina um relógio servindo milhares de unidades, muitos condomínios, a gente fala hoje em condomínios clube, que chegam até a 1.000 unidades, com vazamento na entrada. Então, é importante o controle também diário da quantidade de gasto de água para identificar, antes que seja tarde, um vazamento de água. E a medição individual do consumo de água? Que proposta é essa, hein, doutor Rodrigo? Então, existe um projeto-lei do Senado, número 179, que prevê essa cobrança individual das tarifas de serviço de abastecimento de água e esgoto. Então, o condomínio, quando receber aquela unidade no prédio novo,
ele já teria aquela medição individual na unidade, o que hoje ainda não é possível em função da legislação. Então, cada condomínio tem um relógio, uma entrada de água e essa água é distribuída pelo todo e quem tem mais pessoas dentro da unidade paga o mesmo valor daquela unidade eventualmente fechada. Para que isso seja resolvido, existe esse projeto-lei do Senado, o número 179, que prevê essa individualização. Esse projeto está em trâmite desde 2006 e ainda aguarda uma finalização. Sim, e por que o senhor diz que o síndico ele tem um papel primordial na redução do consumo da água com a realização de campanhas que incentive o pagamento de contas individuais? Tem uma consciência por parte dos moradores em relação a esse tema? Então, hoje, em função desse problema que a gente está enfrentando em alguns centros, como São Paulo, você está tendo uma conscientização um pouco maior. Normalmente não existe, porque o condômino ele pega aquele valor do condomínio e paga. Para ele, se a água é mais alta ou mais baixa, o valor, ele rateia pelo número de unidades. Então ele acaba não sentindo no bolso efetivamente. Ele sente em função de um rateio geral, mas ele acaba não se dando conta. Quando o benefício passa a ser indireto, o condômino tem dificuldade para perceber. E o papel do síndico é justamente esse, de mostrar, alertar, e ele consegue, como gestor, individualizar essa água sem individualizar o relógio. Existem sistemas hoje no mercado que permitem a aferição dessa medição de forma individual através de um sistema particular. Então, é uma questão importante, mas é uma questão cara ainda. Então, muitos condomínios acabam optando por não fazer. Quando individualiza a medição, os condôminos passam a ter uma conscientização um pouco maior, porque eles acabam sentindo no bolso. Mas eu acho que a importância não é só sentir no bolso, é uma questão, a gente está falando da água, do bem da vida, é uma questão muito mais complexa e importante do que simplesmente economizar para ter um benefício econômico ou não. E como o senhor já citou na entrevista, esse cuidado com o desperdício da água, ele deve partir não só do síndico, né? Até do próprio morador também, de toda a sociedade, não é, doutor Rodrigo Carpati? Com certeza, mas o síndico tem um papel primordial, porque ele foi eleito por todos aqueles para representar. Então, fica mais fácil aquele que representa o todo passar um conceito de economia, de necessidade, do que uma questão individual. O condômino do primeiro andar economiza, o do quinto economiza e o da cobertura economiza, o resto não economiza. Então, o síndico consegue, através de circular, reuniões e outras formas, como que a gente já falou, o redutor de água, a individualização, fazer a diferença. E hoje os condomínios estão virando... cada vez mais as pessoas estão indo morar em complexos, em condomínios. A que se deve esse fator, na sua opinião, doutor Carpati? A falta de espaço urbano, o problema de segurança pública, é mais seguro você estar dentro de uma unidade, os espaços são cada vez menores em residências, as pessoas acabam optando em morar em apartamentos. Como consultor nessa área imobiliária, né, em direito condominal, que tipo de demanda o senhor recebe em relação a esse assunto? Então, Helene, as mais diversas possíveis, desde problemas entre condôminos, problemas de garagens, problema de convivência, barulho entre unidades, a problema de gestão do síndico, prestação de contas, o que o síndico pode, o que ele não pode, orientação na área trabalhista, como aplicar multas de forma correta. Então acaba o papel do gestor, do consultor condominial, acaba indo além da questão propriamente dita de direito, é uma questão de administração e passa inclusive pela psicologia. Então, trabalho de orientação, né? Também. É o preventivo, a gente trabalha no preventivo para que não dê problema e depois, quando dá o problema, tentando resolver ele da melhor forma possível, de forma extrajudicial ou muitas vezes de forma judicial. Dá uma dica para o nosso ouvinte que é morador de condomínio para a economia do consumo da água, ainda sabendo que o síndico tem um papel primordial nesse sentido. Então, o condômino consegue com pequenas
iniciativas ajudar o condomínio, como não deixar a torneira aberta enquanto estiver escovando os dentes, não deixar o chuveiro, não tomar banhos de 10, 15 a 20 minutos, verificar se existe qualquer tipo de vazamento na sua caixa da privada, que é um consumo muito elevado, orientar a pessoa que vai lavar a louça a não deixar a água aberta, encher o tanque, encher a pia, e da mesma forma, na hora de lavar roupa, acumular todas as roupas. São questões pequenas, mas que num condomínio fazem diferença e podem representar 10, 15 a 20% de economia num condomínio. E se esse morador identificar por uma casa um vazamento, ele deve imediatamente comunicar o síndico? Com certeza. Muito obrigada, então, pela entrevista, Dr. Rodrigo Carpati, advogado imobiliário, consultor em direito condominial. Obrigada pela atenção com os ouvintes da Rádio Justiça. Estou à disposição, eu que agradeço, Helene. Um abraço.